Fala pessoal, tudo bem com vocês? A histórica mobilização da torcida do Vasco e o erro do Cruzeiro com o Thiago Neves. São assuntos que eu vou tratar nesse vídeo, seja bem-vindo, eu sou o Chico Garcia e inscreva-se no canal, vamos juntos. Que coisa bacana ver o Vasco ressurgindo, retomando a sua força, especialmente recuperando a sua autoestima. Era o que precisava. O Vasco é um clube gigante, de muita história, de muita torcida espalhada pelo Brasil inteiro. E que estava vendo, né, o seu arquirrival se distanciar até em termos econômicos e de títulos, de investimento. E é importante que o Vasco se mantenha no protagonismo do futebol brasileiro. Como eu disse, tem muita história, é uma camisa pesadíssima e tem alguns responsáveis por isso, né? A torcida que tem acompanhado o time, não tem desistido, como todo torcedor apaixonado é, né? O presidente Alexandre Campelo, o técnico Vanderlei Luxemburgo tem uma parcela importante. Não que ele tenha recuperado o time em termos técnicos, que o Vasco esteja com grandes jogadores, jogando brilhantemente, a ponto de disputar títulos, não, ainda não. Mas o Luxemburgo entendeu o que representa o Vasco. E mesmo numa dificuldade financeira, com salários atrasados, ele conseguiu passar isso para o jogador. Eu conversei com alguns jogadores em algumas partidas que o Vasco veio fazer aqui em São Paulo e perguntava para eles, né, o Vasco estava lá embaixo quando o Luxemburgo assumiu, ou seja, teve uma recuperação técnica também, dentro dos limites que o Vasco tem dentro do clube. O clube o time na zona do rebaixamento e aos poucos ele foi tirando o time dessa situação e eu falava com alguns jogadores, alguns experientes, como o Leandro Castan, por exemplo, e ele dizia, o Luxemburgo realmente conseguiu fazer com que a gente jogasse, deu uma outra motivação pra gente. Então ele tem uma interferência muito grande nessa recuperação, nesse resgate do Vasco da Gama. E aí a gente foi, né, preenchido nos últimos dias por essas notícias tão incríveis de uma mobilização muito grande da torcida do Vasco, que se aproveitou, né, desse fenômeno da Black Friday para fazer uma promoção, para associar o seu torcedor e, claro, com isso conseguiu uma receita fixa, que vários clubes, né, dependem do seu sócio torcedor. E por mais que a gente questione, ou que algumas pessoas questionem, né, mas também, né, o preço era mais barato, né, uma promoção aí de 50%, com pacotes a R$7. Cara, que coisa linda, porque com isso, torcedores que normalmente não têm acesso a ter uma fidelização ao clube, que quer se associar, conseguiu fazer isso. E os números são impressionantes, são mais de 100 mil associados em uma semana. E com isso, o Vasco chega a essa incrível marca de ultrapassar o Flamengo, ultrapassar Grêmio, Internacional, Atlético Mineiro, Bahia, Sport, clubes que tinham mais Corinthians, que tinham mais sócios torcedores e que agora o Vasco é o clube com o maior número de associados em todo o Brasil. Claro que o Alexandre Campelo ele até foi mais cauteloso em falar sobre isso, porque depende de quantos permanecerão. Daqui 6 meses volta ao preço normal e tal, e a gente sabe como é a situação econômica do Brasil, nem todo mundo tem condições, e sempre quando você vai cortar no orçamento, né, você acaba cortando esses custos com entretenimento. É normal, faz parte da nossa situação aqui no país. Mas, ao mesmo tempo, o que mais fica de positivo para mim é de que o Vasco vai ter inicialmente uma receita extra que vem com esse associado, mostra que o torcedor está acreditando sim nessa recuperação do clube e vai poder acompanhar o clube não só na Série A, que está garantido no ano que vem, mas aí, consequentemente, numa competição internacional como é a Copa Sul-Americana. Então todo esse combo, mesmo com o Flamengo super bem, disputando tudo, com alto investimento, a gente está vendo um Vasco da Gama se recuperando no cenário nacional. E aí, claro, não é um trabalho da noite para o dia, ele é de formiguinha. Você aos poucos vai angariando a torcida, né, ou recuperando a torcida de volta para si, vai fazendo melhorias no estádio, vai tendo um técnico que entenda o tamanho do clube, vai contratando jogadores que entendam também a representatividade dessa camisa. E aí na sequência a gente vai poder ver o Vasco brilhando no cenário nacional. É a expectativa minha, por exemplo, que gosto de futebol e entendo o que representa o Vasco para a história do nosso futebol brasileiro. Muito legal. Venceu o Cruzeiro, né, nessa rodada, o jogo foi na segunda-feira, uma vitória fundamental, importantíssima e não tem realmente que se preocupar com a situação do adversário, que não está nessa situação por conta dessa derrota para o Vasco, ou por conta da derrota para o CSA, foi por conta de todas as derrotas
que aconteceram no campeonato, por todos os erros administrativos no ano. E agora, essa semana, o Cruzeiro parece que implode de vez, né? Vai jogar com o Grêmio aí num iminente rebaixamento, mesmo que vença o seu jogo, não depende mais de si, vai ter que vencer na última rodada o Palmeiras também, e aí depende do Ceará, que também tá brigando para escapar, né, dessa situação, mas o Cruzeiro já está no Z4, então não depende dele, ele depende de um adversário e tem que fazer a sua parte, e não tem feito. Não tem feito dentro nem fora de campo. O afastamento do Thiago Neves foi a última decisão da diretoria, como se o Thiago fosse o maior vilão de todos e o único responsável pela queda do Cruzeiro. Ele cometeu erros? Cometeu. Enormes. Muitos erros dentro e fora de campo, né? Com coisas que ele disse, com declarações na época que o Rogério Ceni assumiu, com provocações às vítimas de Brumadinho lá no início do ano, vocês lembram? Com outras declarações quando o Abel chegou, com o áudio enviado para o Zezé Perrella pedindo um dinheiro no momento em que não cabia, e indo para uma festa agora no fim de semana, quando ele deveria estar tratando uma lesão, e o Cruzeiro nessa situação que está. Todo mundo tem o direito de se divertir, todo mundo tem o direito de ter a sua vida particular. A minha opinião é que nesse momento o jogador tinha que se preservar. Parece que o sentido de você aparecer publicamente na situação em que o torcedor está sofrendo e que o clube está assim, e dentro de todo esse cenário da qual ele também participou, me parece provocação, parece um intuito. Agora, afastar o Thiago é solução? E como você cobra profissionalismo de um jogador quando você não é profissional com ele? Quando você declaradamente fala que deve salários e todo mundo deve salários, 70% dos clubes devem, qual é o problema? Jogador de futebol, sem receber 2 meses, não vai sentir falta. Isso é um absurdo tão grande. E aí a gente entende por que o Cruzeiro está dessa maneira. Porque se os dirigentes não tratam com profissionalismo o grupo de jogadores também não vai tratar com profissionalismo o clube, a torcida e tudo mais. E aí vem o problema na raiz, na origem, e vai desencadeando em todo o processo. Então, se o Thiago faltou com profissionalismo, faltou, mas faltaram com ele também. Faltaram com ele e com todos, né? Então, para vocês verem que não tem mocinho nessa história, tem muitos erros especialmente que vem lá de trás, não só nessa gestão do Zezé Perrella, que voltou agora para o futebol, mas estava lá dentro como presidente do conselho, e com dirigentes afastados por corrupção, lavagem de dinheiro, por investimentos absurdos, por gastos que eu não consigo nem nominar, né, contratando jogadores ganhando R$1 milhão por mês, sem ter caixa para isso. Aí paga uma multa para tirar o Rogério Ceni do Fortaleza, faz um contrato até o fim de 2020, aí demite, tem que pagar uma multa por causa disso, continua pagando o Abel, paga 3 treinadores ao mesmo tempo, e agora contrata o Adilson Batista, que pelas informações que eu tenho, veio de graça para tentar salvar o clube nesses 3 jogos finais. No primeiro já não conseguiu, porque perdeu para o Vasco da Gama. Tudo errado, e a tendência é que o Cruzeiro seja rebaixado. O que vocês acharam de tudo isso? Comentem aqui embaixo. Eu agradeço, como sempre, a participação de todos. Inscreva-se no canal e até a próxima. Tchau!